Doutora, por favor. Obrigada. Então, eu estava perguntando, que o senhor disse que foi várias vezes no sítio antes de adquiri-lo. O senhor lembra com quem que o senhor foi? O senhor levou membros da sua família para conhecer? Como é que foi? Foi, Lília, Guilherme, foram. Seu pai Meu foi pai também? foi. Meu irmão foi. Alguém da família do ex-presidente Lula foi para escolher o sítio também? Não. Tá. E o senhor mencionou também que o senhor usou os valores vindos do seu pai para a aquisição desse sítio. Algum valor oriundo da família do ex-presidente ou de algum amigo do presidente foi usado sem ser os valores da sua família e do Jonas na propriedade dele? Essa transferência do seu pai para o senhor e depois o pagamento do senhor para o sítio foi feito tudo via bancária, declarado? Tudo documentado, cheque administrativo. Algum pagamento em dinheiro, em espécie por fora ou tudo feito tudo Tá ótimo. Tem que falar, porque ele está falando. Fala, verbaliza. Tudo com contrato, tudo com cheque administrativo. Tudo por via bancária. Tudo por via bancária. Obrigado, doutora. O senhor mencionou também da decisão do senhor Jonas em adquirir essa outra matrícula de valor de 1 milhão. A minha primeira pergunta, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errada, a propriedade, apesar de ter uma parte que ela é de preservação permanente, ela é uma propriedade bem maior do que a que consta a casa, certo? Bem maior. Tá. E o senhor Jonas, quando foi ouvido perante o Ministério Público, contou que ele tinha a intenção de construir um condomínio ali no futuro, que ele chegou, inclusive, a visitar outras propriedades. O senhor se recorda disso? Sim, ele começou a pegar gosto na região, ele queria sair do Rio, o Rio já estava com um problema para ele complicado por causa da questão da violência, e ele falou, vou para São Paulo, os negócios estavam em São Paulo, eu até trabalhava no escritório dele aqui em São Paulo, aqui nos Jardins, e ele começou a falar, não, eu quero vir para São Paulo, aquela coisa entusiasta dele. Ele é um cara que trabalha muito com essa coisa desse entusiasmo dele, Então, né? além dessa relação pessoal que eu entendi que ele tinha com seu pai e com vocês, até porque vocês são sócios. Vocês são sócios, certo? Sim, até hoje. Existia também uma visão negocial dele com relação a isso, uma intenção dele no futuro. O Jonas é um cara de negócio. A cabeça dele é diferente da gente. Ele é um cara que pensa negócio, ele vê negócio, ele quer fazer o negócio. Ele foi um cara que conta pra gente que foi dormir pobre e acordou rico quando ele fez a Bíblia de Cid Moreira. Então foi coisa de 3 dias assim, e ele jamais imaginou que ele fosse ficar tão rico como ele ficou. Então ele sempre foi empreendedor, que é o espírito dele. O nosso não, o nosso espírito, como a gente não teve muito essa coisa dessa cultura empresarial, a gente é passo a passo o nosso crescimento. Ele chegou, inclusive, a narrar também no Ministério Público, queria saber se o senhor tem conhecimento disso, que ele fez uma proposta de compra, eu acho que no terreno da frente, que parece que tinha uma cachoeira. O senhor podia contar um pouco pra gente disso? É um vizinho que tem uma queda d'água bonita, e que é exatamente a vista que tem da passagem dele ali. E ele tentou com esse vizinho comprar esse sítio para ele, que é onde tinha uma casa já tinha tudo isso. Entendi. E o senhor respondendo aqui também a pergunta da doutora Gabriela, respondeu que por que isso foi feito no escritório do Dr. Roberto Teixeira. Pelo que eu entendi, além dele prestar o serviço para a empresa do senhor, ele tinha uma relação com o seu pai, é isso? Desde 80. Entendi. Meu pai tinha uma relação muito íntima com o Roberto, próxima, gosta muito do Roberto. Apesar que eles estão afastados por questão da idade dos dois até. A indicação para que fosse feito por meio do Dr. Roberto Teixeira partiu do seu pai mesmo, meu pai. em relação da Meu pai que falou, vai com o Roberto vai lhe ajudar. O ex-presidente Lula, alguém da família do ex-presidente Lula, participou em algum momento desse momento de aquisição do sítio? Nunca. Tá. É mencionado, o senhor, o antigo proprietário, menciona no seu depoimento que prestou perante o Ministério Público que teria sido dito que o segundo pagamento deveria ser feito depois só de algum momento por causa das eleições. Tinha alguma coisa a ver esse segundo pagamento com as eleições ou era devido à história de Manduri que o senhor contou agora? Foi a história de Manduri. Não tinha vinculação com eleição nenhuma? Vinculação com eleição. Entendi. O senhor se lembra se esse pagamento se deu por meio de cheque administrativo? Sim, todos os senhor. dois. Tá. Agora falando um pouquinho de reformas. O senhor mencionou, inclusive as notas estão juntadas disso, mas então eu queria só que o senhor fizesse um pouco de esforço de memória, que foram feitas algumas obras para o senhor logo que o senhor comprou, que o senhor falou mais ou menos de 20, 30 mil reais. O senhor lembra o que o senhor fez? Talvez eu vou facilitar a ideia, a sua resposta. Eu vou falar o que o Tide, que é irmão do Maradona, e o próprio Edivaldo falaram que fizeram. Eu queria saber se o senhor confirma se foi isso mesmo, que o senhor arcou com os seus custos, que o senhor determinou que fizesse. Adaptações de acessibilidade, com nivelamento de piso,
conserto de calçadas que tinham degraus, tirar degraus, encanamento, caixa de gordura, a fossa no momento um pouquinho posterior, trocação de toda a fiação elétrica, instalação de câmeras de segurança, botão de pânico, impermeabilização do lago de cima, depois o aumento do lago de baixo, construção de 2 banheiros embaixo, com um salão de jogos, e depois teve que reformar a tal da adega, porque os pisos soltaram, e foi feito um outro quarto de funcionário que precisou colocar uma porta. Ao longo dos anos, foi isso que eles narraram que fizeram. Sim. Foi isso que... Falta o gerador, né? Que o senhor adquiriu também. Eu adquiri o gerador e o irmão do Maradona me ajudou na parte elétrica. Entendi. Em 2010, logo depois que o senhor comprou, as reformas que o senhor fez foi visando aquele momento imediato de entrada no sítio, é isso? Isso. O senhor lembra qual que era a sua preocupação com relação a isso? Minha preocupação era os velhinhos que estavam indo lá. Entendi. Meu pai já não estava com problema de andar. Entendi. Tinha melhorado, mas ele andava com dificuldade. Entendi. Então todos os locais a gente tinha que ter alguma coisa de acessibilidade. E trocar, como eu falei para a doutora, o ex-proprietário tinha largado. Então até assento de privada tinha que fazer troca. Então foi toda a parte elétrica, de iluminação. O sítio todo ele tem iluminação em volta e estava toda queimada. Eu tive que fazer toda a parte de fiação, depois trocar todas as lâmpadas dele. Então foi dessa coisa de manutenção com acessibilidade e segurança. Esse era o foco. Isso foi pago 100% pelo senhor? Total. Também tudo por dentro, Tudo declarado, por dentro, transferência tudo bancária, notas fiscais, tudo etc. com eles. Tá. Eu não sei se o senhor mencionou, acho que respondendo a doutora Gabriela, o total de gasto que o senhor teve ao longo dos anos em reforma, essas reformas de manutenção, de troca, gerador, com tudo isso... Eu acho que chega aos 300 mil. Uns 300 mil reais, tá ótimo. A questão do botão de pânico, por que o senhor decidiu colocar botão de pânico no sítio? Porque são pessoas idosas, são crianças, tem um lago, o lago não tinha proteção, então, e o sítio ele é disperso. Então a gente decidiu colocar um sistema de segurança pra gente. Isso é normal fazer. É o próprio senhor que instalou esses botões de pânico, na mesma linha do que o próprio Maradona explicou. Será que o senhor tinha uma preocupação muito grande que seu pai caísse? Isso. Isso acontecesse? Já era uma tinha preocupação? acontecido. Entendi. Tá. E essas obras feitas em 2010, o senhor tocou com quem? O senhor falou com os irmãos? Os 3 irmãos. Na verdade eu pedi pro Maradona, como eu tinha recém conhecido ele, ele falou, olha, meu irmão, um é pedreiro e o outro é eletricista. Eu falei, ótimo, chama os 2 aqui e a gente faz o que a gente precisa. E sempre foi assim até hoje. A gente até juntou o registro Seu Sem Parar, que mostra que, de fato, em 2010, o senhor foi muitas vezes na linha do que o senhor está explicando para ver essas reformas. Até para complementação à pergunta feita pelo juízo, o senhor cuidava, como é que era a lógica? Porque ao mesmo tempo acontecia a tal da reforma do anexo. O senhor cuidava, falava só com o Maradona, não falava com o Frederico, não, com o nunca falei com nenhum deles. Tá. Não, minha conversa era com o Maradona e o Aurélio. O Aurélio é um amigo desde 89, trabalhou com a família Silva sempre, trabalhou com meu pai em Campinas, quando meu pai foi prefeito. Então o Aurélio era uma pessoa da minha confiança, eu conhecia, um cara carinhoso, a gente tinha uma relação boa. Então, máximo com o Aurélio. Com relação, apesar de você já ter sido abordado, pagamentos dessa reforma feita do anexo e o que foi feita por essa equipe indicada no primeiro momento pelo Sr. Bunlai e agora se sabe pelo Odebrecht, o senhor não teve nenhuma participação financeira com relação a isso? Nenhuma. Tá. Em que contexto foi dada essa liberdade para eles? Eu sei que parece óbvia a pergunta, mas de fato o que vocês precisarem. Desculpa. Para a dona Marisa, enfim, para o Aurélio. Já falou, que falei isso. Família, tá É que eu foi que eu indo e voltando no mesmo ponto. Doutora, acho que a doutora pode, enfim. Mas eu tô falando em consideração, doutora. Não, eu acho que foi a pergunta que a doutora fez. É pior pro cliente dela, porque se ele entrar em contradição vai ser pior para ele. É que ele não vai entrar em contradição, doutora, que ele está contando a história então que ele é vai verdade. repetir, doutora. Enfim. Doutor. Posso seguir? Enfim. Muito bem, o senhor fez essas reformas em razão da relação de família que vocês tinham, isso, tá certo? Isso, uma relação familiar. Além dessas reformas que são mencionadas aqui, seja essas primeiras para abrigar o acervo e depois a da cozinha, alguma outra intervenção que foi necessária ao longo dos anos para consertar? Caiu um raio, não, isso tem uma é cerca. manutenção toda, eu que faço. Tá. O sítio sou eu que faço até hoje. Tá. Não tem, o Maradona deu um problema lá, ele me liga, ontem mesmo ele me ligou, o Jeep está com problema, eu que tenho que cuidar, não tem, eu que faço toda a manutenção do sítio. É mencionado também a construção, nesse primeiro momento, de uma casa ao lado da casa do Maradona, que seria uma casa de segurança. Isso. Qual que é a razão de se construir uma casa dessa, se a ideia era receber o acervo? Foi aquilo que eu comentei, é a obra híbrida.
E como a gente imaginava que eles fossem frequentar, o presidente Lula tem uma equipe grande de seguranças. Eram 8 pessoas, 2 carros. Então, vai construir? Constrói ali, é o local que eles vão ficar. Isso a gente falou mesmo. Foi orientado pelo meu pai. Só uma... Doutora, posso pegar? Quer mais uma? Pega aqui. Obrigado. Com relação à reforma da cozinha, o senhor Paulo Gordilho foi ouvido aqui e explicou que você, e de fato está assinado para você sabia do valor dessa obra, já que o pedido consta o valor e está assinado para o senhor. O senhor de fato tomou conhecimento de quanto custaria essa cozinha da Kitchens? Só depois quando eu vi a nota, que eu vi o valor da nota. Tá. E não havia uma preocupação anterior, quanto custaria, como é que seria para arcar esse valor? A minha preocupação é quando minha esposa chamou a Cecília. E ela sabia o tamanho do dinheiro que a gente tinha para fazer a obra. Pode somente isso. Esclarecer que eu não perguntei? Claro. Quanto que era? Da minha esposa? É. Era uma cozinha de 30, no mínimo 50 mil no máximo, dos valores da época, eu não posso... Mas eu acho que esse valor, era 30 mil a 50 mil. Não te causou estranheza chegar a uma cozinha tão mais cara como seria da Kitchens no primeiro momento? Como é que eu vou fazer para pagar isso? Sim, eu conversei com eles, conversei com a tia Marisa, conversei com o Paulo. Isso Todos os momentos eu fui falar com eles. Falei, gente, eu não tenho condição de pagar. E todas as vezes ela me falou, não, deixa que isso aí a gente acerta. Deixa que a gente resolve. Eu falei, tá bom. Entendi. Na minha cabeça eles vão pagar. Entendi. Com relação ao lago, também foi informado aqui que a OAS teria tido uma atuação nesse lago. Eu queria entender, o senhor já tinha tido alguma participação Não, nesse o concerto de lago eu que sempre fiz a manutenção do lago. Todas as vezes que deu problema no lago eu que fiz. O que aconteceu nesse caso específico, que o Edivaldo, o irmão do Maradona, ele fez a impermeabilização do lago de cima, o lago superior. Feito isso, a gente acreditou que fosse parar de abaixar essa água que estava acontecendo, porque era um período de seca e isso aparece no período de seca. Quando eles estavam lá do OAS, eles falaram, não, isso aqui é um negócio simples, tem que trocar o cano que liga o lago 1 para o lago 2. Foi só isso. Mas a reforma de impermeabilização Tudo eu que fiz. Tudo eu que fiz. O senhor lembra com quem que o senhor fez isso? Com o Edivaldo. O senhor, respondendo aqui uma das perguntas da doutora Gabriela, disse que tudo que tinha lá era meu. Falou que tinha sido, Tudo que tinha lá era meu. A gente comprou o sítio porteira fechada. E o senhor levou alguma coisa sua? Levei coisa da minha casa. E sítio é assim, né? Quando você compra uma coisa nova na sua casa, você leva pro sítio. Então, muita coisa que tá lá era do meu apartamento. O senhor sabe Coisa da varanda, coisa da piscina que estavam na minha varanda estão lá, com cadeira, sombreiro, copos, móveis, talheres, isso tudo você compra novo em casa e leva o velho pro sítio. Está correto eu concluir que fora os bens pessoais, roupa, remédios Sim. que foram localizados, que eram do ex-presidente, e da ex-primeira-dama, os demais utensílios e Tudo objetos da meu. casa eram seus? Tudo meu. Pagos por você. Tá. Fernando, de maneira objetiva e rápida. A ilustre juíza perguntou para você sobre o dinheiro vindo do seu pai. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o dinheiro veio do seu pai e foi para onde? Para sua conta? Para minha conta. Os seus irmãos sabiam dessa entrega do dinheiro? Sabiam. Sabiam disso? Sabiam. Estavam de acordo com isso? Fica um pouco chateado, né? Irmão Mas sempre sabiam fica... disso? Sabiam. Impugnaram Não, judicialmente? nunca e sempre me apoiaram. Tá. Nós temos um clima muito próximo dos irmãos. Em algum momento, respondendo a pergunta da juíza, você disse o seguinte: as obras foram superdimensionadas. E eu acabei não entendendo o seguinte: elas foram superdimensionadas em si, por serem obras grandiosas, ou foram superdimensionadas no retrato delas? No retrato delas. Elas foram colocadas de um jeito que elas parecem muito maiores do que elas são. E, na verdade, o que é que elas são? Os anexos são quartos. São quartos luxuosos, suntuosos? Fala um pouco pra gente. Muito simples, feito com material de segunda. Uhum. Não foi feito com material
adequado, já tinha falado isso para o doutor naquele encontro nosso. Até a água tem queda errada, não cai por ralo, entendeu? A adega não é adega, é um quarto que colocaram todos os vinhos que vieram de Brasília para lá. A guarita que falam não é guarita, é um quarto. Entendeu? Então elas estão. Esse que foi meu questionamento, minha indignação sobre isso, só isso, que a gente fica. Perfeito. O senhor, respondendo à pergunta da minha colega, disse que fez ciências sociais e que se dedica hoje à área comercial no âmbito das suas atividades, não é? Mas eu gostaria de insistir num ponto. O senhor tem alguma formação jurídica? Não. O senhor não tem formação jurídica. O senhor, na sua cabeça, entendia necessário ter lastro para uma obra deste ou daquele porte, ou entendia que era possível alguém da sua confiança, do seu convívio, fazer a obra e arcar com essa obra? Eu tinha essa ideia, que Qual é a o ideia que o pessoal senhor ia tinha? fazer e arcar com a obra. Certo. Mesmo sendo o sítio seu? Sim. O senhor também foi indagado a respeito de uma nota fiscal em relação ao serviço realizado no sítio. Até a doutora Gabriela... Do Carlos Prado, sim, eu tenho anotado aqui. E até a doutora Gabriela referiu, eu anotei aqui entre aspas, alguma falsidade existe. Então eu queria lhe fazer, em primeiro lugar, a seguinte pergunta. A obra retratada na nota fiscal, ela existiu? Ela foi realizada? Essa é a pergunta. Doutor, desculpa, eu não entendi a pergunta. Se a prestação de serviço que a nota fiscal se refere Mas e os a materiais... nota eu fiquei sabendo pela imprensa. O senhor não viu a nota? Eu não sei da nota. Então isso que precisava ficar claro. Então o senhor não sabe se os tais serviços foram realizados ou não. Isso aí. Tá bom, deixa eu fazer. O senhor também referiu a contratação do Dr. Roberto Teixeira para o assessoramento nas questões jurídicas, pelo que eu entendi, da compra do imóvel, é isso? Por que essa contratação, se o senhor puder explicar, se deu de maneira informal? Pelo grau de intimidade que se tinha e de confiança que eu tinha das pessoas envolvidas. Meu pai falou, procura o Roberto. Roberto é meu amigo. O doutor Roberto Teixeira já havia prestado para o senhor ou para alguma empresa? Acho que já falou, sim. Né? Para o senhor já havia prestado algum tipo de serviço? Para mim, coisas pontuais. Por exemplo, acho que o aluguel onde eu morava, eu mostrei para ele, ó, dá uma olhada, tá certo? Coisas assim, nada... Sim. Fala-se em geral, e eu vou pedir licença para repetir a expressão, que o senhor seria uma espécie de laranja do presidente Lula, que botou seu nome, colocou seu nome ali para tê-lo formalmente, mas que, na verdade, o sítio seria do presidente Lula, daí a quantidade de obras realizadas. E eu queria que o senhor explicasse isso. Em primeiro lugar, isso é verdade? Doutor, pelo amor de Deus. Eu tenho um compromisso com a minha honra, com a minha ética, com minha família em primeiro lugar. Não tem como. Isso é o que nós convivemos e vivemos e vivenciamos, quebrado agora por diversos fatos tristes, inclusive com a morte da tia Marisa. Nós perdemos aquele elo que nós tínhamos, mas 40 anos convivendo junto. Não tem laranja nessa história. Não tem, doutor. Isso aí Quer dizer, o dinheiro veio do seu pai? Do meu pai, de anistia, tudo documentado. A nossa vida foi toda verificada. A estranheza que possa causar o fato de obras terem sido realizadas por terceiros, no caso a dona Marisa, se explica por essa afetividade da relação? Sim, totalmente. Quando ela era viva, o senhor prestou depoimento no âmbito do Ministério Público Federal. Sim. O senhor falou que ela havia encomendado a cozinha já naquela época? Falamos tudo pro doutor. E ela era viva já naquela oportunidade? São mais duas questões. Esse projeto que o senhor mencionou, que a Cecília chegou a fazer para o senhor pagou por esse projeto? Paguei. E mais uma questão, o Ministério Público junta na denúncia, se refere a várias vezes em trocas de e-mails entre o Maradona e a equipe de segurança do presidente Lula, tratando majoritariamente sobre horta e bichos.
Sim. Eu queria que o senhor explicasse por que esses assuntos eram tratados com a dona Marisa, com o presidente, com quem for. Quem cuidava de horta e bichos era a tia Marisa. Isso era a tarefa dela, era o barato dela, que ela curtia. A gente ia lá e pescava, a gente ia lá e comia a horta, a gente ia lá e comia ovo, era dela. Então fazia sentido ele mandar um e-mail para ele, sim. Fora esse assunto, bichos e horta, algum outro assunto relativo à manutenção de sítio, o dia a dia era tratado com a família do presidente, com a dona Marisa, com o presidente, com quem for? Não, só as coisas de discussões de vamos fazer tal coisa, projeto em conjunto, Digo, conversar. com relação à Maradona, mas... a gestão não, ali do não, sítio. Não. Então não tem mais alguma coisa? Só isso, estou insatisfeito. Obrigada. Só isso. Você tá...